O movimento Me Too é uma campanha contra assédio e abuso sexual e ajudou a trazer o caso dos irmãos à tona. E fez muitos se questionarem se a pena dos dois é justa, já que eles, supostamente, sofreram abuso sexual do próprio pai durante anos. Nos anos 80, o grupo musical Menudo era gerenciado por José Menendez, um homem que gerenciava outras bandas famosas. No entanto, o seu nome não ficou atrelado ao universo artístico, e sim à perda de sua vida, que ocorreu de forma brutal pelas mãos de seus filhos, Lyle e Eric. Esse crime chocou o mundo, mas agora, 35 anos depois, novos desdobramentos trouxeram uma luz a esse caso e mostram que, talvez, nem tudo era o que parecia. Os detalhes e as possíveis motivações por trás desse crime brutal você conhece agora, aqui no Biografia do Crime. Nos anos 80, José Menendez trabalhava num cargo alto da RCA Records e agenciava bandas famosas como Duran Duran, The Eurythmics, além do Menudo. Ele era casado com Mary Louise Menendez, conhecida como Kitty, e tinha 2 filhos, Eric e Lyle Menendez. Em 1986, ele se mudou para a Califórnia e comprou uma mansão em Beverly Hills, local em que perderia a sua vida. O crime. Lyle tinha 21 e Eric tinha 18 anos quando se armaram de 2 espingardas calibre 12, compradas em dinheiro. No dia seguinte, eles foram até um campo de tiro treinar e na noite seguinte, 20 de agosto de 1989, foram até a mansão onde seus pais viviam. Lá, os irmãos encontraram o pai e a mãe tomando sorvete e assistindo televisão e dispararam contra eles mais de 12 vezes. Após cometerem o ato, Eric ligou para a emergência e mentiu que ele e o irmão foram ao cinema e que quando voltaram para casa se depararam com os pais já sem vida. Foi absolutamente selvagem. Foi assim que Russ Olson, o investigador do caso, descreveu a forma que o casal foi encontrado. Segundo Olson, José Menendez e sua esposa Kitty foram despedaçados após serem atingidos várias vezes por disparos de 2 espingardas calibre 12. Os policiais encontraram o casal numa situação tão aterradora que pensaram que aquilo tinha sido obra da máfia. Enquanto as investigações eram feitas, Lyle comprou uma cafeteria e artigos de luxo, e Eric, que era praticante de tênis, contratou um treinador em tempo integral. Mas o tempo que os irmãos aproveitaram os luxos da vida, gastando o dinheiro que tinham herdado, durou pouco. Menos de um ano após o crime, em março de 1990, os 2 foram presos. O crime ocorreu em Beverly Hills, na Califórnia. Por causa disso, o caso teve uma repercussão enorme na mídia americana. Julgamentos. Durante o seu julgamento, em 1995, os irmãos não negaram a autoria do crime. Esse primeiro julgamento terminou empatado, então um segundo foi marcado. No segundo julgamento, a defesa dos irmãos alegou que o crime foi cometido como vingança, já que o pai abusava física, emocional e sexualmente deles, e a mãe era conivente. Os promotores não aceitaram essa versão da defesa dos irmãos e alegaram que o motivo deles era herdar a fortuna da família. Segundo a promotoria, os pais dos 2 ameaçaram excluí-los da herança avaliada em 14 milhões de dólares. Os 2 foram condenados à prisão perpétua. Atualmente, Lyle tem 56 e Eric tem 53 anos. E no dia 4 de abril de 2018, eles receberam permissão para se reencontrar, algo que tinha sido impedido desde as suas condenações. Ao se reencontrarem, eles imediatamente começaram a chorar. Lyle falou que ama a mãe e que ainda chora por ela. Também disse que a vida dela terminou e as nossas essencialmente também, por causa dessa decisão dela de não contar, denunciar o que aconteceu. Que tipo de mãe deixa isso acontecer? Referindo-se à acusação de abuso sexual por parte do pai. E é justamente essa acusação de abuso sexual que fez o caso voltar a ser tão comentado. A declaração do primo. Andy Cano,
primo dos irmãos, disse que quando tinha 13 anos, Eric lhe confidenciou que seu pai massageava seus órgãos genitais e perguntou a Andy se o seu pai fazia o mesmo. Além de Andy, outros familiares relataram que havia uma regra na casa da família Menendez. Quando José estivesse no quarto com um de seus filhos, ninguém tinha permissão de transitar pelo corredor próximo ao quarto. Outro primo dos irmãos, chamado Alan Anderson, disse que se lembrava dessa regra, pois passou um tempo na casa da família. Alan também disse que se lembra de que os irmãos Menendez tinham que tomar banho com o pai após o tênis e que depois disso eles se trancavam no quarto. Andy testemunhou em defesa dos irmãos nos dois julgamentos. Robert Hunt, que escreveu um livro sobre o caso e cobriu os dois julgamentos, disse que os júris do primeiro e segundo julgamentos de Menendez ouviram dois conjuntos de evidências completamente diferentes. O júri do segundo julgamento não ouviu o que muitos consideraram uma prova fundamental, que os irmãos reclamaram do abuso sexual a vários parentes e amigos antes do assassinato. Do primeiro para o segundo julgamento, foram excluídas mais de 30 pessoas que depuseram. O único testemunho que se manteve em ambos os casos foi o de Andy. A acusação desconsiderou as acusações de abuso sexual contra José e de omissão por parte de Kitty, e por isso o caso está voltando agora. A forma como abusos sexuais vem sendo tratada nos tribunais mudou conforme os anos passaram, e por isso o caso dos irmãos ganha notoriedade novamente. Além desses testemunhos, outra coisa corrobora para as versões dos abusos sexuais. A carta. Andy morreu no início dos anos 2000. Suas coisas estavam trancadas num quarto durante anos, até que sua mãe revistou tudo. Lá, ela encontrou uma carta enviada de Eric para Andy, poucos meses antes do crime. Na carta é dito: tenho tentado evitar o pai. Ainda está acontecendo, Andy, mas está pior para mim agora. Cliff Gardner, da defesa dos irmãos, disse: nossa compreensão do abuso sexual e do impacto do abuso, especialmente uma vida inteira envolvendo crianças, é muito diferente. Ele declara que se o abuso aconteceu, então é um caso diferente. O que a família diz? Em meio às acusações de abuso, a família se divide. Alguns defendem que os irmãos devem ser libertados e outros rejeitam essa ideia e alegam que os irmãos usam as supostas acusações para fugir da responsabilidade do crime que cometeram. Newton Anderson, irmão de Kitty, disse que nunca acreditou nas acusações. Ele declarou: eles não merecem andar na face da terra depois de matarem a minha irmã e o meu cunhado. No entanto, Joan Vandermolen, de 91 anos, irmã de Kitty, declarou: eu só quero um tratamento justo para Lyle e Eric. Quando descobrimos qual era a verdade, foi difícil. No primeiro julgamento, vários familiares confirmaram que José abusava sexualmente dos filhos. Diane Vandermolen, prima dos acusados, disse que quando tinha 16 anos, ela passou a noite na casa e durante a noite, Lyle entrou em seu quarto, pois estava com medo de dormir no próprio quarto. Ele disse que José estava tocando os órgãos genitais dele e forçando Lyle a fazer o mesmo. Mesmo que tudo isso tenha sido apresentado no primeiro julgamento, no segundo, essas declarações de abuso sexual foram escanteadas e foi dada muita ênfase na ideia de que os irmãos eram crianças privilegiadas e mimadas e que o crime foi premeditado, já que eles usaram a identidade de um amigo para comprar as armas. Mas as acusações não param por aí. Nova testemunha. Roy Rosselot, um ex-menudo, atualmente com 53 anos, declarou que foi estuprado por José Menendez quando tinha entre 13 e 14 anos. Ele contou que Edgardo Dias, o fundador do menudo, o levou para a casa de José. Lá ele foi drogado e sofreu violência sexual. Esses relatos ganharam um peso maior após celebridades virem a público relatar violências sofridas. O impacto do movimento Me Too.
O movimento Me Too é uma campanha contra assédio e abuso sexual e ajudou a trazer o caso dos irmãos à tona. E fez muitos se questionarem se apenas dos dois é justa, já que eles, supostamente, sofreram abuso sexual do próprio pai durante anos. Uma petição da defesa dos irmãos foi apresentada em maio do ano passado ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles. Esse documento argumenta que as novas provas de que os irmãos eram vítimas de abuso sexual desafiam as argumentações apresentadas no julgamento de que, na verdade, os Menendez tinham tirado as vidas dos pais por interesse financeiro. Logo, a defesa quer que a pena de prisão perpétua dos irmãos seja anulada ou que uma nova audiência probatória seja feita, pois os tiroteios não foram assassinato, mas homicídio culposo, cometido por uma crença honesta, embora irracional, da necessidade de autodefesa após uma vida inteira de abuso sexual e físico. Em 15 de junho, o juiz pediu aos procuradores que abordassem se as provas novas poderiam ter sido encontradas durante o julgamento e se os procuradores acreditam que a carta teria sido admissível. O gabinete do promotor está analisando os arquivos do caso. Essa petição, provavelmente, é a única chance que os irmãos têm de não cumprirem a prisão perpétua. No entanto, mesmo que isso seja uma possibilidade, Lori L. Levinson, professora da Loyola Law School, declarou: houve ceticismo sobre suas afirmações desde o primeiro dia. Talvez isso resolva parte do ceticismo, mas não sei se será suficiente. Ela também disse: todas as coisas podem ser verdade e eles ainda assim podem não vencer. Pode ser verdade que eles foram vítimas de abuso. Pode ser verdade que este outro rapaz foi sujeito a abusos. Mas isso não significa necessariamente que eles sejam capazes de reduzir as suas acusações. No entanto, Gardner discorda e declarou: isso enfraquece a teoria do Estado, pois sabemos que o abuso estava ocorrendo e José era exatamente o tipo de pessoa que abusaria sexualmente de um garoto de 13 anos. Nettie Inclan, jornalista, declarou que os irmãos Menendez sabem que perderam a cabeça e se arrependem profundamente, mas que eles estão apenas pedindo ao mundo que entenda o motivo. Você já conhecia essa versão sobre o caso dos irmãos Menendez? Comente o que você acha sobre esse caso. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.